The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muito boa noite a todos. Peço em primeiro lugar que me confirmem se está tudo ok, tanto com o som como com a imagem, por favor, para darmos início ao nosso webinar. Ok, excelente, excelente, já estou aqui a receber várias confirmações. Em primeiro lugar, muito obrigado por usar o vosso tempo para assistir ao nosso webinar de fecho da nação norte-americana. Hoje, como sabem, quinta-feira de update ao Covid-19, ou seja, aqui com um panorama fundamental um quanto mais detalhado nos primeiros 5 a 10 minutos e depois uma análise um quanto mais extensa a um maior leque de ações. O meu nome é Eduardo Nunes e sou trader no BIG. Gostaríamos também de lembrar que qualquer análise feita a algum tipo de ativo, seja ela técnica ou fundamental, não deverá circunstância alguma ser considerada uma oferta ou recomendação de investimento. O investidor deverá sempre procurar aconselhamento profissional independente relativamente a decisões de investimento que pretenda tomar, podendo, para esse efeito, contactar o seu gestor de conta no BIG. Ok, muito bem, bom para começar, começarmos aqui por destacar alguns pontos em concreto que têm vindo a ser chave para uma boa leitura macroeconómica, nomeadamente aquilo que eu destacaria apenas fazendo um rápido ponto de situação, um rápido reminder, dado que isto não são de todo conceitos novos, antes pelo contrário, são temas que temos semana após semana vindo a acompanhar e a reiterar de forma próxima. Eu dividimos realmente aqui esta fase de Covid-19 sem precedentes a nível humanitário, pelo menos nos últimos 100 anos, e sem precedentes a nível de impacto na economia real e nos mercados financeiros. Lá está, em 3 fases distintas. A primeira fase acaba por ser aqui uma fase de pânico, em que a volatilidade acaba por disparar, em que assistimos a níveis de aversão ao risco muito importantes num curtíssimo espaço de tempo. São quebras absolutamente massivas e que obrigaram realmente fundos de pensões e investidores institucionais de grande dimensão a liquidar posições, a abandonar o mercado acionista simplesmente por não terem de facto mandatos para ver, para ter, melhor dizendo, tanta volatilidade em carteira. Pelo bom, o mercado acionista, à escala global, em qualquer geografia, qualquer setor, cíclico, defensivo, o que seja, entre final de fevereiro e meados de março, acabou por ser vendido de forma absolutamente significativa, de forma massiva, em movimentos de pânico e de cash is king. Ok? A segunda fase, que vigora desde meados de março até final de abril, fase massiva de rebound. Destacaria alguns pontos em particular que enviesam positivamente aqui o sentimento para com... tem enviesado, melhor dizendo, o sentimento positivo para com o mercado ao longo das últimas 5 semanas já, aproximadamente, e numa primeira instância destacaria de forma evidente o facto de realmente as perspectivas de recuperação económica serem bastante favoráveis, nomeadamente estímulos, em particular referentes à esfera corporativa norte-americana, acabaram por ser estímulos tanto por parte da Reserva Federal como também por parte do governo norte-americano, estímulos tanto monetários como fiscais absolutamente significativos, absolutamente notórios, que acabaram realmente por originar, por gerar aqui perspectivas de uma recuperação económica bastante robusta ao longo dos próximos meses, inclusive um assessor da Casa Branca, um assessor económico da Casa Branca, Steven Mnuchin, tem mencionado por diversas vezes que está à espera que o cenário base, melhor dizendo, acabará por ser uma recuperação económica em formato de V, ou seja, depois de uma quebra abrupta, que a economia norte-americana recuperará também de forma bastante robusta, bastante resiliente, de forma, resumidamente, bastante acelerada. Ok? E desta forma destacar claramente que ao longo das últimas semanas o mercado tem descontado bastante esta recuperação económica sólida e ainda ao longo desta semana Steven Mnuchin reiterou que espera que os meses entre julho e outubro sejam de uma recuperação económica bastante massiva. Em simultâneo, começar desde já por destacar também outro catalisador bastante favorável no que à vertente de recuperação diz respeito, nomeadamente vertente humanitária que acaba por ser bastante favorável ou menos desfavorável em 2 vertentes. Em primeiro lugar, fatores que apontam para o facto da evolução da pandemia, a enorme propagação da pandemia à escala global, ter potencialmente já atingido o seu nível pico, ou seja, estarmos perante um fator de contágio, um fator de propagação bastante menos acelerado comparativamente àquilo que se verificava ao longo do mês de março em particular, e que, por conseguinte, daqui em diante a pandemia seja bastante mais controlável. À escala global também começam a existir planos claros de convergência para a normalidade,
tanto profissional como também social, fruto realmente de termos aqui, de facto, uma nota mais positiva em relação a uma quebra da propagação exponencial do Covid-19. Em simultâneo, começaram a surgir também algumas notícias bastante positivas, bastante favoráveis no que a medicamentos contra o Covid-19 diz respeito, nomeadamente o Remdesivir por parte da Gilead, entre outras tentativas de vacina e de medicamentos que têm vindo a ser desenvolvidas à escala global, origina aqui algum otimismo que esta vertente humanitária seja controlável, seja reversível e que poderemos chegar realmente a uma solução humanitária interessante ao longo dos próximos meses. E para terminar, ao longo destas últimas 4 ou 5 semanas, grandes empresas, gigantes tecnológicas, acabaram por ser alvo de uma pressão compradora muito importante, nomeadamente o mercado acionista norte-americano melhor dizendo, as tecnológicas têm um enorme peso sobre o mercado acionista norte-americano, nomeadamente destacar exatamente a Amazon, Apple, Microsoft, Google, Facebook, têm um peso massivo nos índices. Foram essas empresas as que mais recuperaram, diria, ao longo do último mês e meio, Netflix idem, ao longo do último mês, melhor dizendo, de facto enviesou positivamente os índices de forma muito notória. Ok, está lida a primeira fase, está lida a segunda. De resto, devo-vos dizer que, apesar de eu compreender perfeitamente estes argumentos, e a meu ver são argumentos relativamente racionais, vermos o mercado acionista norte-americano, bom, Nasdaq já positivo em 2020 com tudo o que tem acontecido no passado recente, e em simultâneo vermos também uma nota que o S&P está apenas 13% abaixo dos seus máximos históricos, aproximadamente. Parece-me que é uma valorização um quanto significativa ou até um quanto irracional no momento em que estamos atualmente, lá está, com indicadores económicos e pedidos de desemprego em valores amplamente preocupantes. De resto, fase 3, o que esperar até final deste ano? Cenário bullish é vermos realmente a economia, tal como Stephen Mnuchin tem mencionado, a providenciar sinais de melhoria, a economia realmente a providenciar sinais claros de rebound. Também a esfera corporativa como um todo a não exteriorizar sinais de fraqueza, a mostrar aqui que de facto poderemos estar... Ok, só um momento. Ok, já lá iremos. Lá está, se as empresas também acabarem por não mostrar aqui grande impacto fruto do Covid-19, uma perspectiva mais estrutural, ou seja, que realmente, mesmo segmentos que o mercado que pudessem estar particularmente enviesados pela negativa, mostrem alguma robustez. Esse cenário é um cenário bullish para ativos de risco, pode fazer com que realmente ao longo das próximas semanas o mercado continue bastante favorável. Ao invés disso, se a economia não recuperar, pelo menos como o mercado está a descontar, se os indicadores económicos por um período mais alargado de tempo acabarem por ser indicadores económicos desfavoráveis, negativos, acabarem por ser de facto indicadores reveladores de uma incapacidade de recuperação sólida, em simultâneo empresas a apresentarem danos bastante massivos na estratégia corporativa como um todo, que podem no limite originar algumas situações situações mais sensíveis no sentido da estratégia corporativa estrutural também se ver massivamente afetada. Nesse sentido, aí sim, poderemos perfeitamente assistir até a cortes de rating por parte da Moody's, por parte da Fitch, por parte da Standard & Poor's, uma fatia importante de empresas à escala global, nomeadamente norte-americanas, e lá está, tal situação pode originar novamente liquidações de posições, aversão ao risco, e o governo teria de se endividar de forma bastante mais notória para suportar também estas empresas. Continua a ser esta a leitura, fase 1 feita, fase 2 potencialmente feita, e estes dois cenários, bullish e bearish, para a fase 3. Vamos passar aqui à vertente técnica. Antes de olharmos para a vertente técnica, apenas reiterar que temas que eu considero cruciais a monitorizar de perto, evidentemente, época de divulgação de resultados acaba por ser absolutamente chave, ou seja, temos evidentemente que monitorizar de perto a evolução de divulgação de números, que tem vindo a ser como um todo favorável. Ainda Google ontem subiu 10% fruto de resultados, Facebook hoje 5%. Há algumas exceções negativas, evidentemente, aliás, como já iremos ver dentro de alguns minutos, mas monitorizar a evolução de resultados apresentados por parte da esfera corporativa, em particular norte-americana, parece-me chave.
novidades de caráter económico, monitorizar de forma bastante cautelosa indicadores que vão surgindo, PMIs, vendas a retalho, indicadores referentes ao mercado laboral global, nomeadamente pedidos de desemprego, indicadores de confiança do consumidor. A meu ver, esse leque de informação, a meu ver, acaba por ser absolutamente chave a termos em atenção. De resto, evidentemente, também monitorizar de perto situações intrínsecas a desenvolvimentos humanitários, nomeadamente possível vacina e ou tratamento. São os temas fundamentais de grande destaque. Também iremos ver aqui níveis técnicos absolutamente determinantes. Desde já, como estamos na fase de época de divulgação de resultados, e gosto sempre de vos providenciar esta informação assim que eu obtenho, antes de olharmos aqui para a vertente técnica, deixar nota, hoje, agora depois do mercado, apresenta números Amazon, Apple e Visa. Já iremos olhar para Facebook e Twitter, que apresentaram entre ontem e hoje e que hoje reagiram de forma abrupta. Desde já deixar-vos nota, há 3 minutos atrás surgiram aqui resultados de Amazon, acabaram por ser negativos. Twitter exatamente apresentou hoje, antes do mercado, já lá iremos, caiu hoje 10% aproximadamente, e a Amazon apresentou resultados pouco convincentes aos olhos do mercado, está a retrair mais de 4,5%. Mencionou em particular que espera gastar cerca de 4 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2020, unicamente aqui com despesas relacionadas com o Covid-19. Do ponto de vista técnico, bom, já lá iremos, mas olhemos então para índice ao longo dos próximos 10, 15 minutos. Hong Kong 50 com um desenho, uma configuração aqui bastante bullish. Como sabem, o dia de ontem nós apelidámos aqui um pouco de breakout day, nomeadamente pelo facto de diversos índices à escala global terem quebrado em alta zonas técnicas absolutamente determinantes. O Hong Kong 50 aqui na Ásia acabou por não ser exceção. 24.625 estava a ser uma zona de resistência crucial desde final de março até ao momento atual. Ao longo das últimas 4, 5 semanas, pelo menos uma clara incapacidade de quebrar esta zona em alta, e ao longo desta semana, para já, uma consolidação clara acima dos 24.625 pontos. Pelo qual, tecnicamente, esta é a zona absolutamente determinante. Os cenários são bastante acionáveis, isto é, se o Hong Kong 50 entrar amanhã e a primeira semana de maio, de facto, conseguir continuar a consolidar acima dos 24.625 pontos, a meu ver, é um indício favorável, é um indício positivo, é um indício que a fação compradora de mercado apresenta robustez suficiente para dar continuidade ao desempenho favorável, e poderemos convergir aqui, continuar a convergir para valores claramente superiores. Este é o cenário bullish. O cenário bearish é, até final desta semana ou ao longo da próxima, no máximo, assistirmos claramente a uma incapacidade de quebra, de consolidação, melhor dizendo, acima dos 24.600 pontos, destes 24.625, se realmente o Hong Kong 50 rapidamente inverter o sentimento e fechar a semana, ao longo da próxima semana também negociar abaixo dos 24.625, pode-se estar a tratar aqui realmente de um false breakout e assistirmos a uma retração mais importante. Na Europa, uma breve nota em relação ao CAC e também ao DAX. Hoje a Europa retraiu de forma relativamente importante após indicadores económicos terem surgido claramente aquém das expectativas, melhor dizendo, não diria aquém das expectativas necessariamente, mas sim foi o carimbar de números bastante nefastos no que a crescimento económico diz respeito. A zona euro registrou realmente aqui uma quebra de praticamente 4%, uma contração económica de 4% no primeiro trimestre do ano de 2020, o que evidentemente acaba por ser massivo. Esfera corporativa francesa, hoje em particular, acabou por estar particularmente enviesada pela negativa, também pelo facto de realmente da evolução económica ao longo do primeiro trimestre de 2020 ter sido uma contração, preparem-se, impressionante, de 5,8%. Ok? 5,8%, pelo bom, a nível intradiário, todos estes maus números na Europa acabaram por enviesar negativamente o sentimento. Estava a ser, como sabem, uma semana bastante otimista, bastante bullish, contudo, hoje um dia finalmente de maior volatilidade, fruto primordialmente, diria, aqui de maior aversão ao risco, considerando este nível, considerando aqui este nível menos favorável
em termos económicos. Do ponto de vista técnico, tentámos ver aqui claramente o breakout à zona-chave. Reparem aqui que desde 2016, aliás, muito interessante este nível, 4.560 pontos, uma zona de resistência durante mais de um ano e meio, entre 2016 e 2017, suporte em 2018 e aqui desde final de março e ao longo de todo o mês de abril, uma clara tentativa de quebrar em alta aos 4.560. Ao longo desta semana assistimos à quebra em alta desta zona, contudo, reparem que se esta vela semanal fechar abaixo dos 4.560 pontos, a meu ver poderá vir a ser claramente um indício desfavorável, um indício de maior aversão ao risco, um indício que de facto a fação vendedora de mercado pode novamente assumir aqui algum domínio, tendo-se tratado isto, melhor dizendo, esta quebra em alta dos 4.560, poder-se-á ter tratado aqui de um false breakout, ok? Cenário bullish, capacidade de consolidação acima dos 4.560 pontos, sem qualquer tipo de dúvida. Cenário bearish, lá está, cenário que mostra maiores níveis de volatilidade e que mostra que os vendedores poderão assumir novamente aqui um maior nível de domínio. Estaríamos a olhar para uma incapacidade de quebra, de consolidação acima dos 4.560, primeira premissa. Segunda premissa, possivelmente quebra em baixa dos 4.500, é claramente um indício desfavorável. Queria analisar ainda o DAX, mas já um participante a solicitar o IBEX. Vamos a isso ao IBEX. Com certeza IBEX que estava a tentar recuperar de forma mais notória ao longo desta semana. Recordo que o IBEX, índice acionista espanhol, tem uma fortíssima exposição à banca. Santander, BBVA, Banco Inter compõem fortemente aqui o índice. Em última instância, lá está, destacaria que, devido a números económicos preocupantes referentes à esfera corporativa europeia ao longo da sessão de hoje, acabámos então por assistir a quebras bastante significativas também para a banca europeia, impedindo uma capacidade de recuperação mais sólida do IBEX. Os 7.290 pontos parece-me ser uma zona relevante, a zona entre os 7.290 e os 7.300 aproximadamente, parece-me ser uma zona particularmente interessante a termos em consideração, nomeadamente aqui máximos relativos de abril. Não conseguiu o IBEX dar continuidade à recuperação, é dos índices europeus mais prejudicados, ainda se encontra cerca de 32% abaixo dos seus máximos verificados no início do ano de 2020, pelo qual 7.000 pontos pelo seu caráter psicológico, acima de 790, parece-me que são pontos-chave aqui a destacarmos. Uma brevíssima nota em relação ao DAX, velas mensais, o nosso famoso setup que entrará para os livros de análise técnica, depois de quedas de literalmente 40%, fase 1, fase de pânico, fase de liquidação, 8.150 acabou por ser a base aqui do IBEX ao longo do mês de março. Como podem ver, acaba por ser aqui um nível técnico com muitíssimo poder preditivo. Desde 2000 há mais de 20 anos, absolutamente impressionante. Desde então a recuperação acaba também por ser notória, acaba também por ser bastante significativa. 10.500 pelo seu caráter psicológico, se for quebrado em baixa, esta zona dos 38,2% de retração de Fibonacci, considerando os máximos e mínimos de 2020, a meu ver é uma zona-chave a rondar os 10.150 e em termos de resistência, para já parece ter-se tratado de um false breakout, dado que, aliás, a semana está terminada, amanhã a Europa não estará a negociar devido a ser feriado, mas de facto destacar que 11.000 pontos ao longo da primeira semana de maio parece-me ser o ponto absolutamente determinante, absolutamente chave a termos aqui em consideração, monitorizarmos de forma próxima estas três zonas, 11.000, 10.500, 11 de resistência, 10.500 de suporte, segundo suporte, 10.150, parece-me absolutamente chave. Ok, olharmos aqui para o S&P 500, velas mensais, o setup continua a ser aqui relativamente favorável. O S&P está apenas 14% abaixo dos seus máximos históricos, o que não deixa de ser absolutamente impressionante, como é evidente, por motivos mais que evidentes. E de facto, lá está, fase 1, pânico, liquidação, cash is king, sentimento bastante vendedor para o mercado acionista global e, neste caso, em particular, norte-americano. Destacar aqui claramente que, lá está, sentimento aqui pelos 2.950 pontos, acaba a fação compradora de mercado por exteriorizar alguma exaustão, o que também é bastante relevante, ok? Reparem, de 2.950 pontos acabou já por ser uma zona-chave
no passado, ao longo deste mês, nomeadamente ao longo desta semana. 2.950 pontos acabou por ser uma zona absolutamente determinante a termos atenção, nomeadamente no que a resistência diz respeito, e é exatamente esse o ponto que destacaria em velas semanais. Temos ainda melhor clareza, maior definição sobre o tema. 2.950 é um nível-chave. Se realmente o S&P amanhã ou ao longo da próxima semana quebrar em baixo aos 2.890 pontos, a meu ver, acaba por ser um indício desfavorável, um indício que a fação vendedora de mercado poderá, de facto, assumir um maior nível de domínio, capitalizar aqui alguns ganhos recentes, são ganhos também, é uma valorização, melhor dizendo, também bastante notória. Não estaria todo admirado ver o mercado a respirar um pouco, apesar de compreender os motivos bastante significativos pelo qual valoriza de forma significativa. Ok, pelo ponto 2000, a zona entre os 2.900 e 2.890 é a zona crucial de suporte. Se esta zona for quebrada em baixa, olhamos para valores claramente abaixo, 2.800 até. Ao invés disso, conseguirmos consolidar acima dos 2.900, 2.950 é o ponto-chave a termos em atenção. Concordo com este comentário do participante, concordo exatamente. Caso amanhã feche abaixo dos 2.900, pode perfeitamente ser aqui uma vela de false breakout. Reparem que se amanhã fecharmos abaixo dos 2.900, a sombra superior da vela é bastante notória. A diferença entre o fecho da vela semanal e o máximo da semana é bastante expressivo, o que mostra que, de facto, a certo ponto da semana, os compradores estavam muito fortes, estavam realmente a assumir claramente o domínio. Contudo, ao longo da semana foram também desfazendo grande parte de tal domínio. Amanhã sim, as bolsas norte-americanas transacionam normalmente. Brasil, uma questão desde já muito interessante. Brasil, que, como sabem, tem vindo a ser das esferas corporativas mais prejudicadas ao longo do ano de 2020. A meu ver, talvez a esfera corporativa mais prejudicada, a parte talvez da chilena, diria, aqui ao longo das últimas... não da chilena, mas sim da Bolsa do Chipre. Infelizmente não vos consigo mostrar, era mais uma nota a título exemplificativo, mas bom, Chipre tem retraído a nível acionista de forma absolutamente significativa. Mas bom, voltando aqui à América Latina, voltando ao Brasil em particular, ainda se encontra 50% praticamente abaixo dos seus máximos verificados em 2020, que nem são máximos históricos aqui para este ETF, por sinal. Já desconta, na minha perspectiva, uma recessão global e uma recessão local de forma bastante significativa, de forma bastante acentuada na minha ótica. E lá está, estaria particularmente interessado em avaliar se o EWZ conseguirá ou não consolidar acima da zona dos 25. Parece-me que é o ponto de maior relevância a termos em atenção. $25 por unidade. Também ao longo das últimas 2 semanas assistimos a níveis de turbulência política muito importantes para o Brasil, pelo uma consolidação, uma vela semanal, pelo menos a fechar acima dos 25, é uma condição necessária para vermos realmente uma recuperação, indícios, melhor dizendo, de uma recuperação mais notória. Se virmos aqui maior instabilidade, maior aversão ao risco, sentimento novamente a ser bastante negativo, olharia aqui para os $20 como uma zona-chave a termos em consideração. Olhemos desde já para a Amazon do ponto de vista técnico, nomeadamente aqui, como podemos ver, acabou na fase 1, na fase de pânico, fase de liquidação, por ser aqui um quanto vendida de forma significativa, quedas, lá está, na fase em que tudo foi vendido, independentemente dos fundamentais da empresa, empresas que até podem beneficiar no âmbito de global lockdown, como a Amazon, Microsoft, Netflix, acabaram também na fase de pânico por serem massivamente vendidas. Entretanto, desde meados de março até meados de abril, a recuperação, até o momento atual, finais de abril, a recuperação é histórica, absolutamente notória, e parece que a vertente técnica e fundamental se alinharão. Acabam então por ser resultados um quanto aquém das expectativas aqui por parte... exatamente aqui aquém das expectativas por parte de Amazon, nomeadamente aqui com as expectativas futuras em relação ao Covid-19 um quanto negativas no pós-mercado. A Amazon, deixem-me confirmar aqui já agora em maior detalhe, a Amazon no pós-mercado está a retrair já 5,5%. Ok? Ou seja, parece que a resistência crucial continuará então a ser aqui a zona dos 2.500 a nível de suporte. Estamos a falar aqui
bom, olharia para valores a rondar os 2.250, entre os 2.200 e 2.250 como chave a termos em consideração. Ok, antes de olharmos aqui para outro ETF, continuarmos aqui a analisar alguns nomes entre a esfera corporativa norte-americana, um nome que temos acompanhado bastante nos nossos webinars. Aliás, é o nome que acompanhamos já há mais de 3, 4 semanas. Quem acompanha de perto os nossos webinars, nomeadamente os de quinta-feira, está bastante familiarizado. A empresa industrial Cintas, bastante correlacionada pela positiva com o momento económico. É uma empresa que apresenta ao longo da última década, nomeadamente ao longo dos últimos 5 anos, um crescimento, diria que exponencial, absolutamente notório. Dado o global lockdown atual, as quedas foram massivas. Contudo, o título tem conseguido apresentar aqui, bom, quebrar em alta, melhor dizendo, nas zonas técnicas absolutamente determinantes. Pelo qual, diria que esta semana acaba por ser como um todo uma semana bullish, à semelhança do mercado, uma semana bullish, mas que ao longo das últimas horas, entre ontem e hoje, a aliviar de forma mais ou menos significativa e a afastar-se de forma significativa, isso sim, dos máximos aqui semanais. Pelo bom, 232, uma zona que já tinha mostrado bastante poder preditivo a meados de 2019, máximo agora desta semana, parece-me ser a zona crucial de resistência a termos atenção, e caso o mercado recue, é importante termos estes pontos em atenção, caso assistamos de facto a um nível superior de pressão vendedora para o mercado, de aversão ao risco. Novamente aqui não digo um crash, mas alguns catalisadores que possam originar aqui um alívio um quanto mais significativo. Olharia aqui para Cintas, para valores a rondar os 208,5. Tecnicamente parece-me ser o primeiro suporte-chave a termos aqui em consideração, em atenção. A seguir a isso, 191 aproximadamente. Ok, a Apple acaba de divulgar números, parece-me que está a reagir bem no pós-mercado, impressionante. Eu já tinha subido 2% e no pós-mercado a Apple parece-me estar forte, está a subir 1,5%, a Amazon a cair 5%, a Apple sobe 1,5%, a qualquer momento podem surgir aqui resultados corporativos referentes a Visa e cá estaremos também para comentar dentro de alguns minutos. Tecnicamente, a Apple, lá está, fase 1, fase de pânico, fase de pura liquidação, revisitou uma zona absolutamente crucial dos 215 dólares por unidade, já descontando aqui algum otimismo para amanhã, naquilo que eu monitorizaria, acaba por ser a zona principalmente psicológica dos 300 dólares, ok? Acho que não há aqui grande zona a destacar do ponto de vista técnico também, considerando a dimensão. Entretanto, a Apple está a inverter, está com um pós-mercado bastante volátil, deixo-vos nota desde já. O mercado está a digerir os resultados. A Amazon, no momento atual, retrai 5,5%, voltando aqui à Apple, estiveram realmente a subir 1%, a cair 2%, estão a subir 3% no momento atual as Apple, pelo bom sentimento para já favorável. Se me puderem confirmar que está ok o som, por favor, que me conseguem ouvir bem. Ok, excelente, já estou a receber novamente várias confirmações. Pelo que bom, 300 dólares aqui para a Apple parece-me ser o ponto determinante a termos em consideração. O Walt Disney também com pontos técnicos absolutamente chave e lá está, destaco que este final de semana, este final de mês, pode ser chave para percebermos se realmente Disney fechará acima ou abaixo de um nível técnico-chave. Ainda está expressivamente afastado dos seus máximos, cerca de 30%, o que é evidentemente notório. Na fase 1, na fase de pânico de liquidação, foi dos títulos mais vendidos. Recordo-me perfeitamente de comentarmos aqui nos primeiros webinars de update ao Covid-19 oportunidades como Coca-Cola nos 37, Microsoft nos 130, nos 135, exatamente, e também aqui Disney claramente abaixo dos 100. Comentámos aqui por diversas vezes alguns níveis horizontais que tem feito bastante sentido acompanharmos de forma próxima. Isto são velas semanais, daí reparem, esta vela aparece aqui 27 de Abril, por se tratar do início da semana, contudo está evidentemente atualizada. Contudo, esta informação lá está, é referente à vela semanal que teve início a 27 de Abril. Ok? Destacar aqui os 108, aproximadamente 107,85, como uma zona absolutamente determinante a termos em consideração, uma zona-chave
Tecnicamente, reparem, dispensa apresentações, tanto como resistência como também como nível de suporte. Se virmos uma consolidação sólida acima dos 107,85, a meu ver é um indício favorável, um indício que a fação compradora de mercado pode continuar a recuperar e uma convergência para os 117 poderá ser o cenário base. Ao invés disso, se o mercado aliviar, olhamos já imediatamente para os 100 dólares para com Disney. Parece-me ser determinante a termos em consideração. Exatamente, parece-me agora sim absolutamente determinante ter em consideração aqui os 100 dólares para com Disney, parece-me chave. Ok, estão realmente aqui a surgir bastantes questões na caixa de chat. Como sabem, eu apresento aqui todo o nível já de agenda nestes webinars especiais de quinta-feira. As questões que ficarem por responder hoje, responderemos amanhã. Um título que eu queria também deixar-vos nota dentro de minutos, depois de analisarmos aqui algumas ações, é o High Yield Bond, nomeadamente aqui fazendo o paralelismo com a fase 3 que comentei inicialmente, ou seja, este ETF acaba por agregar um pouco empresas e dívida de empresas, melhor dizendo, que estão qualificadas pela Moody's como lixo e por outras agências de rating como lixo, um desempenho muito interessante no passado recente. Já iremos fazer o paralelismo com a economia, que será indubitavelmente interessante. Antes disso, apenas uma nota em relação às Boeing. Boeing que em velas mensais continua a respeitar aqui as zonas que temos vindo a comentar, aliás, velas semanais, isso sim, é onde temos preparado aqui o setup técnico após quedas massivas. Boeing ainda se encontra cerca de 60% abaixo dos seus máximos de início do ano, 2020, e está a exteriorizar uma clara incapacidade de consolidação acima dos 150, uma clara incapacidade de consolidação acima desta zona técnica e psicologicamente relevante, e abaixo disso, lá está, 135, 125 são zonas-chave. Reparem, mesmo em 2016, duas zonas que tecnicamente acabaram por ser determinantes, e mesmo ao longo desta semana de negociação, os 125 foi uma zona crucial para Boeing, nomeadamente 135, 125, cruciais zonas de suporte. Se ambas forem quebradas em baixa, fruto de perspectivas negativas em relação ao título, fruto realmente aqui de sentimento bastante negativo para com a esfera corporativa norte-americana e global, somos obrigados a olhar para os 100. Em termos de resistência, 150 parece-me que é a zona absolutamente determinante a termos em atenção. Último nome ligado à esfera norte-americana, antes de olharmos para ETFs e também para pelo menos dois nomes europeus. Twitter que hoje apresenta uma vela bastante bullish, ok? Reparem aqui, uma vela semanal, melhor dizendo, o dia de hoje, melhor dizendo, fez com que a vela a nível semanal se tornasse bastante bearish. Peço desculpa há pouco pelo meu lapso. Não queria ter mencionado bullish, mas sim bearish, uma vela feia, permitam a expressão, nomeadamente depois de uma semana que estava a ser favorável, que estava a ser compradora, uma clara inversão, a diferença, a dimensão entre o máximo semanal e o valor atual acaba por ser bastante significativo, o que mostra claramente uma reentrada de vendedores massiva ao longo da semana, e o mercado não interpreta com bons olhos o crescendo de custos que o Twitter acabou por apresentar uma perda por ação, fruto de realmente aqui de um crescimento de custos que não foi, melhor dizendo, por outras palavras, o crescimento de receitas, o crescimento de tráfego de utilizadores acabou por não ser suficiente para colmatar os expressivos custos da empresa. Fechámos aqui numa zona-chave, 28,5, quem acompanha de perto os webinars está conhecedor certamente aqui desta zona, crucial zona de suporte em 2019, resistência ao longo do último mês, tinha sido quebrada em alta e se calhar, lá está, pode-se ter tratado perfeitamente aqui de um false breakout, pelo bom, exatamente, em última instância, 28,5 é a zona absolutamente determinante a termos em atenção. Se realmente fruto de maior volatilidade de mercado, lá está tudo correlacionado. O S&P quebrar os 2.890 poderá enviesar pela negativa o sentimento para com o mercado como um todo e originar aqui alguma capitalização de ganhos em algumas tecnológicas, Twitter inclusive. Voltamos para baixo dos 28,5 e aí somos obrigados a olhar para os 25,90, zona com bastante poder preditivo desde final de 2017 aproximadamente. Pelo bom, também não menos importante, sem qualquer tipo de dúvida.
28,5 é chave, capacidade de consolidação acima dos 28,5 parece-me ser um indício favorável. Quebra em baixa dos 28,5, lá está, estaremos perante, a meu ver, um indício de maior aversão ao risco, de maior pressão vendedora e uma convergência para os 25,90 poderá inclusive nesse cenário passar a ser aqui o cenário base. Ok. Dê-me 2 segundos, por favor. Apenas de fazer aqui uma pequena atualização. Dê-me, por favor, 2 segundos. Ok, agora sim, muito bem. Ora, essa é um prazer. Olhando aqui pelo menos para 2 nomes europeus que temos acompanhado de perto, BNP Paribas e Airbus. Ok, apenas fazer aqui um follow-up no sentido em que BNP Paribas apresenta um comportamento que me parece muitíssimo interessante. Recordem-se que tem acompanhado os nossos webinars, 25 euros por ação, uma zona que temos qualificado como absolutamente chave aqui para o título, uma zona de suporte em 2011, em 2012, por diversas vezes e após quebras superiores a 50%. Reparem, estamos em velas semanais, a quantidade de semanas que realmente o BNP veio revisitar e respeitar de forma minuciosa os 25 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, 1 mês e meio literalmente, em que realmente BNP Paribas encontrava invariavelmente pressão compradora significativa aqui aqui em valores a rondar os 25 euros por unidade. Sentimento desde então acaba por ser de alguma recuperação, contudo, à semelhança do que comentámos anteriormente, reparem, incapacidade de consolidação não só acima do nível psicológico dos 30 dólares, que é evidentemente chave a termos em atenção, como também principalmente aqui um afastamento bastante significativo dos máximos semanais verificados até ao dia de ontem. Hoje foi um dia bastante nefasto para a Banca Europeia como um todo, nomeadamente acabámos por assistir a quedas francamente significativas desde após meio da manhã, quando surgiram os tais indicadores amplamente nefastos no que à contração económica na Europa diz respeito. Em simultâneo, a Presidente do BCE, Christine Lagarde, acabou por mencionar que o impacto poderá vir a ser ainda maior e ascender potencialmente a danos de 12% na economia europeia. BNP Paribas, resistência nos 30, suporte nos 25. O revisitar de qualquer uma destas zonas poderá originar aqui excelentes oportunidades a termos em consideração. Isto é BNP Paribas, banco francês, banco europeu. Uma breve nota em relação a Santander, com um desempenho muitíssimo semelhante. Esta semana tentou, finalmente, permita uma expressão, por favor, levantar a cabeça, contudo, sem grande sucesso, nomeadamente, continua muito próximo dos mínimos. O setor, melhor dizendo, o setup técnico é muito parecido com o BNP, nomeadamente, quebras absolutamente massivas na casa de 50% desde os máximos de início do ano. E claramente aqui a zona de 1.89, 1.90 a ser a zona crucial de suporte a termos em atenção. O cenário bullish passa por vermos duas premissas verificadas. Em primeiro lugar, claramente, capacidade de consolidação acima destes mínimos de março e de abril, acima dos 1,89, e eu diria mesmo capacidade de consolidação acima do nível psicologicamente relevante de 2 euros por ação. Parece-me que é uma premissa-chave a termos em consideração para vermos aqui pelo menos um caso técnico bullish para Santander. Se virmos a quebra em baixa dos 1,89, a meu ver, é novamente um indício bastante desfavorável. Aqui na Europa, os suportes de maior relevância a nível lá está, individual, 25 BNP e 50 Airbus. Há mais de 6 semanas que a Airbus tem estado a revisitar aqui os 50 euros por ação, também não quebrando em baixa os 50 euros, lá está, quedas massivas, ainda está a cerca de 60%, praticamente 58%, bom, abaixo dos seus máximos de inícios do ano, está acima claramente dos 50, foi lá esta semana e reagiu bastante bem. Espero que alguns de vós tenham conseguido tirar proveito de tal suporte. Reparem, a zona dos 50 com muito poder preditivo desde 2014, tanto como resistência como suporte, e após quedas massivas é exatamente esta a zona que tem trazido pressão compradora de forma significativa para com Airbus.
56, a meu ver, acaba por ser aqui uma zona também determinante, tecnicamente relevante. Reparem, ao longo de anos passados, Airbus tentou recuperar de forma importante, também a recuar ao longo da semana, o que estava a ser uma vela semanal muito bullish, muito favorável, muito otimista, devido ao dia de hoje, tornou-se realmente aqui uma vela de indefinição e até uma vela de afastamento expressivo de máximos semanais, uma vela de exaustão compradora, uma vela que pode originar aqui algum sentimento de capitalização de ganhos e algum sentimento um quanto negativo. Olhando então para o ETF de High Yield, nomeadamente lá está, isto é dívida de empresas qualificadas por agências de rating como lixo, como junk, e reparem a queda massiva que este ETF teve para dívida. É absolutamente notório ver dívida corporativa no espaço de 2 semanas a retrair 25%, acaba por ser absolutamente relevante e lá está, à medida que realmente a pandemia foi evoluindo numa fase de pânico, numa fase de enorme incerteza, de vivermos situações absolutamente sem precedentes, acabámos então aqui por assistir a um pânico bastante exacerbado, nomeadamente que estas empresas pudessem avançar com defaults bastante significativos, com incumprimentos, com incapacidade de realmente cumprir com as suas obrigações a nível de dívida para com os seus credores, ok? Contudo, à medida que foram surgindo também notícias que realmente, em primeiro lugar, estímulos massivos por parte do governo norte-americano e da Reserva Federal, nomeadamente, que apontam para uma forte ajuda a pequenas e médias empresas e uma ajuda permanente e rápida e eficaz, segundo o governo norte-americano, a empresas que possam ter alguma dificuldade a nível de fluxo de caixa devido à pandemia. Em simultâneo, novidades de caráter humanitário mais ou menos favoráveis que apontam para o facto da pandemia estar controlável, estar mais controlável, melhor dizendo, tanto na Europa como principalmente nos Estados Unidos. E destacar também, igualmente, que foram surgindo planos detalhados de reabertura da economia, de convergência para alguma normalidade social e alguma normalidade profissional que acabou, de facto, por originar esta recuperação massiva. Os $100 é um valor-chave para ler o sentimento de mercado. Aqui, tecnicamente, para lhe ser sincero, é um ativo difícil de analisar, mas para ler o sentimento de mercado, os $100 é interessante. Se realmente o ETF não conseguir quebrar em alta aos 100, é uma indicação que, apesar do mercado estar menos receoso em relação à possibilidade de defaults, ainda também não está otimista o suficiente em relação a este tipo de empresas, em relação à dívida deste tipo de empresas, dívidas high yield, para convergir aqui para os máximos de início do ano. Volto a referir, todas as questões que ficaram por responder hoje serão respondidas amanhã no webinar, a esta mesma hora, 21h05. Se puderem providenciar feedback, tanto na caixa de chat como no questionário de final do webinar, fico-vos bastante agradecido. Uma última questão. O melhor ETF para estar exposto a empresas ligadas ao segmento da saúde norte-americano, XLV, Select Sector Healthcare, nos Estados Unidos, é uma forma interessante e apropriada de ter exposição ao setor. Espero que o webinar tenha sido do vosso agrado. Não interpretem qualquer comentário como recomendação de compra, de venda, de trading, de investimento. Apenas algumas notas de caráter técnico e fundamental que, a meu ver, podem fazer sentido. Muito obrigado a todos. Amanhã cá estaremos para mais. Um abraço, até amanhã e bons negócios. Muito obrigado a todos.